Eu tenho a certeza que mais um assunto que você vai conversar hoje, com as pessoas com as quais você trabalha, estuda, encontra, qual é? O que é que deu na eleição da França? A informação é que a extrema-direita saiu como grande vencedora do primeiro turno da eleição, num voto considerado como histórico, e se aproxima de assumir o governo do país pela primeira vez desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Olha a importância disso aqui. Para a gente poder entender bem, está aqui o professor Manuel Furriela, que é reitor da FMU. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia. Professor, primeiro passo. São 2 turnos. Como é que funciona essa eleição na França? Explica pra gente. Sim, são 2 turnos e é interessante que tem algumas diferenças em relação aqui ao Brasil, né? Mas para ter uma consolidação maior do poder legislativo, então também nessa área, também para esse tipo de posição ocupada no mundo político, também há necessidade de 2 turnos, né? Porque a ideia lá, como é um país semipresidencialista e o parlamento é que acaba conduzindo o primeiro-ministro, então por conta disso eles acabam dando mais relevância a essa eleição, dando mais relevância à eleição legislativa do que em países presidencialistas, por exemplo. Então é um sistema que permite, pelo menos em tese, uma melhor representação da sociedade também no poder legislativo. Professor, quer dizer, então, no segundo turno, o partido político tiver mais cadeiras nesse parlamento, vai indicar o primeiro-ministro? Sim. O que a gente acaba também conseguindo verificar em algumas situações é uma recomposição dos outros partidos. Então, o que já fez, ou o que está indicando que fará, a esquerda e a extrema-esquerda que saíram aí diminuídas nesse processo eleitoral, pelo menos no primeiro turno. É uma tentativa de recomposição junto com os partidos mais ao centro, aí no caso do Macron, né? Então, eles vão tentar se reorganizar para emplacar um primeiro-ministro. Mas esse avanço da extrema-direita preocupa esses partidos por conta justamente deles agora terem chance de conduzir um primeiro-ministro. Agora, professor Manuel Furriela, então uma vez um partido conseguindo maioria no parlamento, indica o primeiro-ministro, se ele é ou não do partido do Macron, tudo bem, ou não? Não necessita ter esse alinhamento, não há necessidade. Então pode ser que sim, você tenha um primeiro-ministro de uma outra posição política. Professor Manuel Furriela, talvez pela nossa tradição presidencialista, né, que vem lá desde 1889, aqui tudo a gente fala em nome do presidente da República. Não é o caso da França. Ou seja, o primeiro-ministro, eu acompanho o noticiário quase todo dia. Nosso noticiário aqui, logicamente, é um noticiário amplo, não é especializado. Raramente, eu nem sei quem é o atual primeiro-ministro da França. E, no entanto, me parece que ele tem uma importância grande no governo. Mas a gente sempre fala do Macron, é isso ou não? Porque o Macron, ele se tornou, principalmente aí nesse momento político, onde outros líderes acabaram saindo da cena, né, como, por exemplo, Angela Merkel, que era a principal líder europeia, ele acabou se tornando uma personalidade de destaque. Então também fala-se muito dele porque ele é muito atuante e ele é um dos líderes políticos mundo afora, um dos mais conhecidos, principalmente pelo que eu mencionei, né? Você teve outros que acabaram saindo de cena, né? Mas dentro da França, falando de política interna, o primeiro-ministro tem sim muita relevância, né? Mesmo não sendo um país parlamentarista. Então, no parlamentarismo, você tem uma importância ainda maior ao primeiro-ministro. Lá, você tem um sistema que a gente trata melhor chamando de semipresidencialismo, como, por exemplo, também tem em Portugal, né? Então, mesmo não sendo parlamentarista, o primeiro-ministro tem bastante voz. E, principalmente, em questões internas que a França tem agora como desafios. O que realmente tem a sociedade cobrado das autoridades, eu acho que aí há um erro do Macron em não ter tentado endereçar, é a questão da imigração. Há um incômodo com a imigração na França, há uma questão envolvendo também a identidade cultural do país. Não estou dizendo se é certo ou errada a percepção, né? O que eu digo é que há uma demanda de grande parte da sociedade
para que essas questões sejam tratadas e não simplesmente deixadas de lado. Eu acho que esse foi o erro, em não tentar, de alguma forma, obviamente, dentro dos ditames democráticos, levar adiante a questão, a discussão de como tratar a questão dos imigrantes, né? Então, acho que isso faltou, e aí abre espaço para o discurso extremista. Quando aquele que é mais ponderado não trata das questões que a sociedade reivindica, acaba-se dessa forma fazendo com que a sociedade entenda, errado ou certo, que tem que buscar alternativas extremas, e infelizmente é o que está acontecendo na França e em muitos países europeus neste momento. Professor Manuel Furriela, mais uma explicação. Quando a gente fala em extrema-direita, eu falo necessariamente de fascismo ou não necessariamente? Não necessariamente. O que faz com que a gente chame de extremos, aliás, também tem a extrema-esquerda, que em muitas situações também traz muitos males. Quando usam-se essas expressões de extremo, querem dizer que são medidas que não necessariamente atendem de forma moderada a toda a sociedade. Então você toma, muitas vezes, aí, decisões que acabam desrespeitando certos direitos mínimos. Por isso que alguns entendem que é próximo do fascismo, transita com questões fascistas, por conta do extremismo, por conta de não entender que a sociedade é heterogênea, de não entender o mundo atual, achando que só um grupo deve ser representado e aquele grupo deve ser mais beneficiado que os outros. Então, acho que é um pouco por aí que a gente pode falar desse extremismo, né? A acepção direita significa também, em muitos casos, que a pauta ela não leva em conta melhor distribuição de renda, atendimento aos direitos sociais, e sim, pelo contrário, uma maior segmentação. Então, é uma acepção que se trouxe, mas eu acho que no caso da França, com tanta tradição democrática, e também com os freios aí que faz com que ela tenha que seguir pela União Europeia, fascismo puro mesmo não vai ser. O que você vai ter é extremismo. Acho que levar para esse ponto, pelo menos no momento, né, não sei para onde vai o país, acho que também um pouco de exagero, mas é um extremismo perigoso. Você pode ter deportações em massa, por exemplo, de estrangeiros, você pode ter perseguição a certos grupos de outros estados. Eu acho que isso faz com que a gente tenha aí um alerta, a sociedade tem que ficar alerta para que não se desvirtue princípios democráticos. Professor, muito obrigado. Boa semana. Obrigado. Professor Manuel Furriela, você ouviu a reitor da FMU. Está aí explicações interessantíssimas. A gente está aprendendo com todo mundo aqui, né? O professor acabou de ensinar para a gente como é que é, semipresencialismo. Portugal também tem. Aliás, recentemente até ouvi que o presidente de Portugal falava uma coisa, o ministro falava outra. Então, essas coisas a gente vai aprender. E também a gente achar que necessariamente a extrema-direita é fascista. Será que o pessoal sabe a definição de fascismo? Eu não sei, só uma pergunta aqui, só pra gente, né? Agora faltam 4 minutos para as 9 horas da manhã.